Ares, o deus grego da guerra violenta, é um deus temido e imponente pela sua guerra visceral e pela carnificina deixada nos campos de batalha. Muitas vezes é deixado de lado pelos gregos por sua personalidade destrutiva. Já Marte, o deus romano da guerra e protetor de Roma, é visto como soldado perfeito, forte e imponente. E também deus da agricultura? Como assim? É isso que vamos ver hoje. Como se deu a construção da imagem do deus romano Marte através do tempo. Marte vem do latim Mars e é o deus filho de Juno, a versão romana de Hera, e de Júpiter, a versão romana de Zeus. Marte é considerado o mais proeminente entre os deuses militares de Roma, sendo celebrado em seus festivais em março, mês que justamente leva seu nome, em latim Martius. Além disso, é celebrado em outubro, quando se encerravam as campanhas militares, e veja só, as campanhas agrícolas também. Uma coisa precisamos deixar claro antes de continuarmos. Muita gente acha que os deuses gregos e romanos são os mesmos, apenas com nomes trocados, mas isso não é uma verdade. Veja bem, até mesmo dentro da própria Grécia, os deuses eram diferentes dependendo da cidade onde eram cultuados. Por exemplo, o Apolo cultuado em Delos era diferente do Apolo cultuado em Atenas, por exemplo. Eles reconheciam o deus por suas características físicas, mas a relação que o povo tinha com aquele deus o tornava um ser único. Para facilitar, Ares e Marte não são exatamente o mesmo deus. A religiosidade romana tinha um caráter de integração e era baseada na crença de que todos os deuses de cada povo eram verdadeiros. Assim, quando Roma conquistava uma nova região, ela acabava assimilando suas crenças e as fundia com as suas. Isso ocorreu com a Grécia, por exemplo. Ao integrar a religiosidade grega com a romana, os romanos viram certos aspectos comuns entre Marte e Ares, surgindo então uma nova interpretação do deus, unindo as ideias que os gregos tinham de Ares com a que os romanos tinham do próprio Marte. Logo, Marte foi se metamorfoseando e se transformando com o passar do tempo em diversas facetas. Com isso, já podemos entender que Marte nem sempre foi uma figura imutável. Ele passou por várias interpretações durante o período romano e vamos explorar essas transformações hoje. Também entraremos no tema desse vídeo, que é Marte, o deus da agricultura. Vamos entender a importância da agricultura na antiguidade, especialmente durante o período do governo romano. A grande maioria do povo governado por Roma estava envolvida de alguma forma com a agricultura. Desde o início, com pequenos proprietários de terra, em grande parte autossuficientes, a sociedade rural era dominada pelo latifúndio. Nota-se que na Roma antiga a agricultura não era apenas uma necessidade, mas também idealizada pela elite social, como um modo de vida incentivado por muitos líderes. Marco Túlio Cícero, por exemplo, dizia que de todas as ocupações, a agricultura era a que mais garantia um ganho seguro, defendendo-a como a mais prazerosa das atividades. A propriedade da terra era um fator determinante na distinção entre a aristocracia e a pessoa comum. Quanto mais terras um romano possuía, mais importante era na cidade. Vale destacar que a terra também estava ligada aos soldados romanos através das leis agrárias, nas quais esses soldados eram frequentemente recompensados com terras do comandante a quem serviam. Embora as fazendas dependessem do trabalho escravo, homens e cidadãos livres eram contratados para supervisionar os escravos e garantir o bom funcionamento das fazendas. Marcus Cato, político e escritor romano, afirma que ao elogiar um homem digno, usavam esta forma: bom marido, bom fazendeiro, destacando que é da classe agrícola que vêm os homens mais valentes e os soldados mais fortes. Além disso, os fazendeiros tinham que estar atentos e proteger suas terras, pois elas poderiam ser atacadas ou invadidas por outros povos. Tendo tudo isso em vista, podemos dizer que a interpretação de Marte começa como a de um deus agrícola. Como já mencionei, a agricultura era a principal atividade romana, então Marte surge originalmente com ligações agrícolas, já que ele seria aquele que protegeria as colheitas, considerando o medo de que as plantações fossem invadidas. Além disso, ele parece também como um protetor da fertilidade, sendo muito associado ao crescimento da vegetação e proporcionando um desenvolvimento vigoroso das plantações. O reconhecimento de um papel de patrocínio divino do desenvolvimento das colheitas reforça a ideia de Marte como protetor. A representação do deus, armado com lanças e escudos, indicaria que, assim trajado, Marte defenderia a propriedade e favoreceria a fecundidade da terra. Xenofonte afirmou que é de lavradores que descendem homens mais fortes e os militares mais valentes. São eles que alcançam o ganho mais honesto e mais estável, e o menos sujeito à inveja.
Os que se ocupam deste trabalho são os que menos têm maus pensamentos. Sendo assim, Marte começa como uma figura forte e imponente que protege os homens mais estimados da Roma antiga. A força e a virilidade dos agricultores e o ideal romano eram personificados em Marte. Assim, ele assumiu uma postura de guerreiro e de vitalidade, além da força física para proteger os bens mais valiosos de Roma. Com o passar do tempo, essa virilidade que Marte carregava passa a ser seu atributo principal, e sua forma física de guerreiro é ainda mais exaltada, especialmente no período de expansão e guerras romanas, em que o exército se torna a visão central da população. Marte passa a ser a figura que continua protegendo os limites territoriais, mas também se torna uma figura ainda mais guerreira, já que a população romana estava imersa em conflitos. Além disso, com o domínio grego por Roma durante o século I a.C., as características de Ares passam a ser acrescentadas ao Marte romano. Como mencionei, a religiosidade romana era bastante interpretativa, e essas características de Ares, de um deus guerreiro armado, passam a ser vistas pelos romanos como uma figura de representação do próprio deus Marte. Assim, com a junção dessas duas culturas, Marte e Ares se fundem em um novo deus, unindo as suas características bélicas. Mas essas representações e fusões com a cultura grega não são as únicas formas de representação do deus Marte em Roma e em outras regiões. Agora, vamos analisar as representações do deus Marte em diferentes períodos e localidades. Se você está gostando, quer deixar um like, seguir o canal e conferir outros vídeos, no qual fiz uma análise sobre o bidente de Hades e por que ele nunca foi mencionado nos mitos gregos como portador dessa arma. Quer saber de onde vem essas representações? O link do vídeo vai estar aqui fixado nos comentários. Agora, vamos analisar as representações de Marte durante os séculos I e II depois de Cristo, na cidade de Conimbriga, situada na província lusitana. Aqui veremos a dupla interpretação do deus. Podemos observar uma placa moldurada datada do século II, que está incompleta no canto superior direito. Nela está descrito um sacrifício de um touro a um tal de Marte Augustus. Na placa lemos: mesmo espaço. Quando tu vieres acolhido favoravelmente meu pedido de coração propício, eu consagrarei a ti um altar com vítimas de chifres de ouro e espaço. Eu sacrificarei a ti um touro sobre a esplanada de Marte Augusto. Primeiro, precisamos analisar alguns aspectos. Os materiais que compõem essa placa não são especiais. Ela é feita de materiais comuns da região e estava localizada em uma parede numa zona urbana, especialmente no centro de uma área urbana. No entanto, foi descoberto que essa placa estava em uma região de acesso restrito, como um local onde se guardavam objetos cênicos e religiosos, e é o máximo que podemos inferir sobre sua localização. Quanto à datação, sabemos que essa inscrição é do século II, um período de maior assimilação dessa região aos costumes romanos, pois, algum tempo antes, Conimbriga já havia recebido o status de município romano. Dessa forma, vemos que o deus é mencionado como Marte Augusto. Aqui, estamos diante de uma representação ligada aos cultos imperiais, uma vertente religiosa voltada à exaltação da figura do imperador. Assim, temos uma nova interpretação de Marte. O epíteto Augusto reforça suas funções principais, tornando-o mais guerreiro ou um melhor protetor dos campos, voltando às ideias originais de protetor da agricultura. Essa representação, no entanto, não existia em Roma. Logo, podemos presumir que, por existirem somente nas regiões dominadas por Roma, por exemplo, de Conimbriga, como já falei, mas também nas regiões da Bética e Tarraconense, indicam uma interpretação surgida do contato religioso da Península Ibérica com a cultura imperial. Nessa mesma região, em 1815, foi encontrada outra inscrição, desta vez com a menção de Marte Neto, que traduzindo seria: ao deus Marte Neto, ou Neton, Valérios Avitus, Marcos Turranius, Sulpicanus, filho de Sulpicius, do Vícius Beadoros, membro do clã dos Pintonês, ao Pintoni ou Pintonice, fez este monumento ou cumpriu seu voto de bom grado. Desta vez, vemos Marte interpretado com uma outra divindade, o Lusitano Neto, descrito por Macróbio, autor latino, como o deus Marte com raízes locais, um deus da guerra, da elite, encontrado na cidade de Assi. Com essa inscrição, é possível assumir, juntamente com outra inscrição achada em
Trujillo, na Espanha, que associa Marte a Neto, que em Conimbriga, Marte assumiu a função bélica, tomando-se, assim, um deus guerreiro das elites locais, assim como Neto, que ocupava esse posto de deus guerreiro na Península Ibérica. Ou seja, aqui nós vemos um Marte reinterpretado a partir das características e das culturas locais, assumindo tanto uma vertente bélica como também protetor da agricultura e do campo. Ou seja, Marte ele aqui se funde a outras ideias de outros povos. Agora, indo mais à frente na história e analisando ainda mais as características bélicas do deus Marte, podemos vê-las representadas nas moedas durante o governo de Constantino I, de 306 a 337, ou seja, um período posterior à fusão da imagem de Marte com a do deus Ares. Assim, conseguimos entender um pouco das várias facetas que o deus Marte assumiu ao longo do tempo. O governo de Constantino é considerado um período de transição entre o período pagão romano e o período cristão, e por isso vamos analisar Marte. Aqui ele aparece num contexto de simbologismo mais ligado à legitimação da superioridade política. Marte aqui assume um símbolo político. Nesse viés, é importante salientar que essa legitimação durante o governo de um imperador dependia da posse simultânea do poder militar, da herança dinástica e do apoio de um acompanhante divino. Então, para o imperador ele ter o seu poder legitimado, ele precisava tanto do apoio militar, como ele vinha de uma herança já de sucessores dinásticos, e ele também precisa ter o apoio de um acompanhante divino, ou seja, de uma divindade. Então, é isso que a gente vai analisar agora com Marte. Podemos ver essa relação ao analisar as moedas que retratam Constantino ao lado da figura do deus Marte. As emissões que mostram Marte datam entre 307 e 312 e estão relacionados ao contexto de guerras que Constantino travou contra os povos germânicos no limite do rio Reno, incluindo a conhecida Batalha da Ponte Milvia. Nesse período, Constantino enfrentou a ameaça dos francos e dos bructeros. Essas moedas simbolizavam o apoio de Marte, que representava a preservação da pátria romana através das vitórias do imperador. Nas emissões, o deus é retratado com títulos como Mars Victor, que é Marte vitorioso, destacando sua função como protetor nas batalhas e aquele que conduz o exército romano à vitória. Um atributo fortemente romano e menos presente no Marte de caráter grego. Outros títulos como Marte Pacifero, que é Marte pacificador, trazendo uma característica diferente de seu homólogo grego, já que na mitologia grega os atributos de pacificação são geralmente atribuídos a Atena. Assim, para os romanos, Marte aparece não apenas como um guerreiro, mas como um defensor que busca a paz para proteger sua nação. E por fim, temos também a menção de Marte Patri Conservatori, que é Marte conservador da pátria, onde Marte preserva seu papel inicial de guardião das terras, assim agora de maneira ampliada. Ele não protege, mas apenas uma porção de terra, mas a pátria romana como um todo. Essas representações nas moedas reforçam a imagem de Marte como um símbolo de estabilidade e segurança para Roma, legitimando o poder imperial de Constantino por meio do apoio divino. No contexto de governo de Constantino, Marte desempenha um papel de grande importância como símbolo político, representando um ideal de pacificação e conservação. Embora Marte não fosse diretamente chamado Comes Imperatori, ou seja, o acompanhante divino de imperador, ele carregava o título de Patri Conservatori, conservador da pátria, remetendo não à figura pessoal de Constantino, mas às virtudes guerreiras associadas ao seu exército, especialmente às tropas gaulesas. Dessa forma, Marte representava o caráter pacificador das guerras conduzida por Constantino, funcionando como um símbolo de uma guerra legitimada, que teria como fim uma paz duradoura, uma paz romana. Em outra moeda do mesmo período, vemos Marte novamente relacionado à legitimação do poder de Constantino, mas agora com um foco mais claro no poder militar, como mecanismo de autoridade. Aqui, Marte simbolizava diretamente o exército do imperador, reforçando o papel de Constantino como líder militar e o apoio divino à sua causa. Marte, assim, surgia como um emblema político de proteção e expansão de Roma,
unindo a tradição romana à imagem de Constantino como um imperador que encarna a força militar e o objetivo final de estabilidade e paz para o império. Constantino, mesmo após a sua conversão ao cristianismo, continuou a utilizar símbolos pagãos como Marte e também uma outra personalidade que é o Sol Invictus em representações oficiais, como nas moedas. Curiosamente, durante esse período, essas representações, ao invés de desaparecerem, aumentaram, principalmente nas regiões recém-conquistadas e na própria Roma. Isso pode ser visto como o auge das representações de Marte em moedas, um fenômeno que requer uma análise ainda mais cuidadosa. Para entender essa escolha de Constantino, é essencial evitar uma interpretação retrospectiva que coloca como um imperador cristão nos moldes estabelecidos após sua morte. Essa visão edificada posteriormente pode distorcer a análise histórica de suas ações. Constantino, embora tenha se envolvido em assuntos da igreja cristã, não promoveu uma redefinição pública completa de sua imagem como um governante cristão, até depois de suas vitórias decisivas, como a batalha contra Licínio em 317 e a conquista do Oriente em 324. Antes disso, a representação de Marte em suas moedas representava um papel importante em uma forma de reafirmar o poder imperial e oferecer à população uma segurança espiritual e política. Com o uso de Marte, Constantino transmitia a ideia de um imperador protegido e guiado por uma força divina no campo de batalha, o que ressoava com os valores e crenças de uma população que ainda não havia se convertido amplamente ao cristianismo. Desse modo, Marte e outros símbolos tradicionais permaneciam essenciais, servindo tanto para consolidar o apoio popular quanto para reforçar a autoridade imperial com uma legitimidade que vinha do próprio panteão romano. Então, podemos ver que as ideias nunca são as mesmas, não importa o que dizem. Uma representação religiosa não é imutável, ela está sempre mudando, assumindo novas formas, funções, aparências e aspectos. A religiosidade não é algo homogêneo na história da humanidade. Nossa cultura e vida estão sempre recebendo influências de outras e se modificando, não sendo diferente do que ocorreu em Marte, de um deus forte e pastoril a um deus que simboliza a força romana. O fato é que Marte está no nosso imaginário, assim como seu homólogo Ares, representando a força de um povo, o poder de uma nação antiga e sua evolução ao longo do tempo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se curtiram, não esqueçam de seguir o canal, o vídeo e vejam outros vídeos aqui no canal. Que estão muito bons. Além disso, acompanhe o TikTok, mais outros conteúdos lá. E como sempre, todas as referências estarão aqui na descrição do vídeo. Até a próxima.